Mais Viana. Mais Viana. Na última edição de 2020 do programa Mais Viana, vamos conhecer a Body Concept de Viana do Castelo, clínica de saúde, estética e bem-estar. A nossa convidada, Sofia Santos, gerente da clínica aqui em Viana do Castelo, na próxima terça-feira, a partir do 12h30, aqui na Rádio Alto Minho. O Mais Viana deste mês vai falar sobre a Body Concept, um centro de estética e saúde que tem várias clínicas pelo país e também aqui em Viana do Castelo. É a nossa interlocutora, a diretora em Viana do Castelo da Body Concept, Sofia Santos, a quem agradecemos estar aqui no programa. Sofia, vamos começar por falar sobre a Body Concept em Viana do Castelo, sobretudo na sua gênese, como é que apareceu aqui em Viana do Castelo, uma vez que se trata de um franchising. É assim, eu não sou licenciada na área, comecei por ser licenciada em Informática e Gestão e a trabalhar em Braga durante 14 anos, estive fora de Viana, a trabalhar na área mais de gestão. Comecei a trabalhar na qualidade dos serviços, na qualidade dos recursos humanos, numa empresa conceituada em Braga. E isso despertou-me a vertente humana, de ver resultados nas clientes. Entretanto, fui convidada para Angola para trabalhar, o que não foi muito do agrado da minha família aqui em Viana, e eu sempre gostei de Viana, não passava uma semana sem vir cá, nem que fosse um dia. E ir para Angola foi um desafio porque já estava há muitos anos naquela empresa, já não tinha como evoluir mais e convidaram-me para esse projeto. Entretanto, uma amiga minha que tem o franchising de Braga, da Body Concept, desafiou-me e perguntou-me porquê que eu não iria abrir uma clínica em Viana, que é a minha terra. E fui a uma reunião em Lisboa, à rede, ao Master. São 3 administradores nacionais, são 3 pessoas que têm formação na área e que fizeram um excelente trabalho até hoje. Conheci-os, falei com eles, criaram-me o bichinho e acabei por deixar o projeto de Angola, ou melhor, nem começar, e abrir o franchising de Viana do Castelo. Mudei o certo pelo incerto, mas hoje não me arrependo. E voltou para a cidade que voltei para a minha não é? Cidade, sim. Que influências e antecedentes na área que já me falou, e em relação ao investimento que foi preciso fazer aqui nesta implantação da Body Concept em Viana do Castelo? Foi preciso um grande investimento, porque estamos a falar de um franchising que não é barato. E tive que investir bastante, tive que pedir um empréstimo, tive apoio da minha família também, e tinha algum meu, e investi. Correu muito bem. Esse investimento correu muito bem, fizemos um trabalho, fiz um recrutamento de uma equipa bem qualificada e conseguimos no primeiro ano ganhar o prémio de melhor clínica nacional. Foi um trabalho que foi bastante custoso, tivemos formações bastante intensivas, mas conseguimos fazer logo um bom trabalho. Daqui a pouco vamos falar dos recursos humanos, porque para se obter um galardão desses, com certeza que houve muito trabalho também ao nível dos profissionais que trabalham na Body Concept, mas vamos passar a conhecer melhor a empresa por dentro, naquilo que é importante, que é os serviços que presta. Os serviços dividem-se em 2 áreas, será a área da saúde e da estética. Começando pela parte estética, que serviços é que a Body Concept oferece aos clientes? Nós oferecemos tratamentos de corpo e de rosto, tanto para emagrecimento, para flacidez, celulite, tudo o que preocupa numa mulher e num homem, que hoje cada vez mais os homens procuram, para tratamento de corpo e de rosto. Também temos em paralelo a Depil Concept, que trata a parte do pelo, o laser. E nessa vertente temos um leque muito grande de tratamentos, seja a curto prazo, seja a médio prazo. Vai variar conforme o investimento que a cliente queira fazer e conforme o objetivo que ela quer tratar. Em relação à Depil Concept, apareceu depois, ou seja, não apareceu inicialmente com a marca? Não, a Body Concept apareceu há 11 anos aqui em Viana. A rede tem 15 anos, mas aqui em Viana tem 11.
A Depil Concept foi um desafio posterior. Foi-me convidada há 4 anos para integrar a Depil Concept, que faz parte do grupo Concept, e colocamos há 4 anos a Depil Concept, que também tem o seu sucesso. Tem tido um bom feedback. Excelente feedback, muito bom. Passando a outra área, não menos importante, que é a área da saúde, em que vocês também prestam cuidados. Quais são os serviços que a Body Concept oferece aos clientes? Hoje, cada vez mais, a estética é saúde, porque nós temos muitos médicos que recomendam clientes a virem à nossa clínica para emagrecer por uma questão de saúde, e para tratar do pelo também por uma questão de saúde. Temos uma médica também, essa médica é nutricionista, e que nos dá consultas de nutrição aos nossos clientes. Tem também a vertente de psiquiatria, porque muitas vezes a obesidade das pessoas não tem muito a ver com aquilo que é a alimentação, mas com o estado psicológico das pessoas. E temos esse serviço também. Em relação, é curiosa essa referência à psiquiatria, e isto tem muito a ver com o que lhe vou perguntar, que é muitas vezes as pessoas recorrem a estes serviços muito pela imagem que querem também mostrar, mas também muito pelo aspecto de saúde. Ou seja, eu posso querer emagrecer por uma questão estética, mas porque também tenho consciência que isso é saudável. Isso implica, tem essa percepção que isso implica muito ao nível das emoções das pessoas, ou seja, o campo psiquiátrico, que tem também como vosso serviço na Body Concept, tem esta razão de ser para também fazer um aconselhamento à pessoa e identificar de facto qual é o verdadeiro problema dela? Sim. Nós reparamos que as clientes cada vez mais entram de forma deprimida lá dentro, porque não estão bem, porque se sentem mal, ou por algum problema individual de cada um, seja de trabalho, seja pessoal, familiar, ou da mesma pandemia, que também se refletiu agora. As pessoas têm uma autoestima muito em baixo, então querem se tratar, não só pela beleza, mas para se sentirem bem, ou por saúde mesmo, porque às vezes a obesidade traz outros problemas de saúde por consequência. Então as pessoas recorrem muito para o bem-estar. Por isso é que nós dizemos que somos uma clínica de bem-estar. E nota-se a evolução das pessoas. As pessoas vão emagrecendo e cada vez mais se nota que as pessoas ficam mais alegres, mais bem dispostas, mais confiantes. Elas começam a ter uma maior autoestima. Não notam uma rejeição quando vocês dizem que vão ter esse tipo de acompanhamento, o acompanhamento ao nível psiquiátrico? Tentamos não falar muito nisso. Mas elas apercebem-se que tem lá um profissional que está a fazer o acompanhamento? Não, a nossa nutricionista, ela é psiquiatra ao mesmo tempo. Ela tem as formações de clínica geral, psiquiatria e nutrição. E a primeira vertente é sempre nutrição. Só que no meio da consulta ela tenta perceber a razão do aumento do peso e às vezes da perca do peso também. E daí ela começa a analisar a situação de cada uma e às vezes ela chega à conclusão, e ela própria diz que 60% dos casos ela pode dizer que tem a ver com o estado emocional da pessoa, que acaba por recorrer mais à comida e a comer mais por um estado emocional. Então tenta tratar essa vertente, ela começa a fazer os tratamentos, começa a sentir-se mais confiante, aquilo que nós tentamos, e daí a vantagem que a própria rede diz que eu tenho é de estar sempre preocupada com a qualidade e a satisfação do cliente, que é a minha raiz de formação, e eu estou sempre preocupada em perguntar e em saber e em acompanhar a cliente. As técnicas fazem os tratamentos, mas eu acompanho constantemente a cliente para saber o estado dela, como é que está a evoluir, como é que está, um coach, e motivar a cliente a não desistir, a seguir o caminho. E nota-se que elas, sentindo-se acompanhadas, mimadas, porque às vezes também elas procuram um mimo que não têm fora. Elas dizem mesmo que às vezes aquele é o momento delas. Então elas, sentindo-se importantes, começam a ter vontade de o fazer e começam a ver resultados. E a verem os resultados, a autoestima também por aí já aumenta.
Esse é um processo longo. Bastante longo, muito longo. E é preciso persistência e acompanhar, não perder o caminho da cliente, porque senão a cliente perde-se. Uma das coisas que eu li sobre Body Concept, por exemplo, no caso do serviço que prestam de lipoaspiração, tem muito a ver, e eu achei interessante essa menção, tem muito a ver com o não haver um procedimento cirúrgico. Isso é tranquilizador também para o cliente que pensa que aquilo é uma intervenção cirúrgica? Sim, é muito. A rede Body Concept sempre optou pelo não cirúrgico e estimular as clientes a terem resultados com o seu próprio esforço e esforço de equipamentos que não sejam invasivos. E elas gostam dessa vertente, elas acham interessante e procuram-nos, porque nós precisamos do trabalho em conjunto. Nós temos o nosso trabalho, mas a cliente também tem o trabalho delas. E elas compreendem que, não sendo invasivo, pode exigir mais trabalho, mas é mais benéfico para elas. E sim, é uma confiança muito grande da parte delas. Recentemente, e acho que ao longo deste percurso de existência das clínicas, há sempre entrada, digamos assim, de novos serviços. Sim. Recentemente vocês têm um outro serviço que é o plano de tratamento pós-parto. Julgo que é recente. Em que é que funciona como é que funciona esse tratamento que implementaram? Pronto, isso vai variar de pessoa para pessoa. Nós temos que avaliar sempre a cliente, porque pode ser um parto normal, pode ser uma cesariana e tem o seu tempo de recuperação. Por isso é que esse plano pós-parto vai incluir sempre uma consulta médica para avaliarmos a situação dela, vai incluir a parte da drenagem, porque ela está ainda em fase de recuperação e depois tem os outros tratamentos em conjunto. Vamos fazendo e vamos evoluindo, mas sempre a pensar como sendo uma recém-mãe que está a amamentar ou não. Temos que avaliar isso tudo, porque há limitações de tratamentos e nós queremos mostrar às mães que há tratamentos para elas, especificamente para pós-parto, sem prejudicar a amamentação e sem prejudicar a evolução do pós-parto. Já tem alguma ideia de resposta? Ou seja, a adesão das mulheres a esse tipo de tratamento? Sim. Nós já temos clientes a irem antes do parto para drenar, porque sentem-se muito inchadas e os próprios médicos aconselham a ir lá fazer a drenagem linfática mecânica, que nós temos especificamente para grávidas, e elas já vão para lá. E essas clientes, depois do parto, acabam por voltar para fazer o dito pós-parto. Outras clientes novas ainda não conhecem muito bem, também não temos divulgado muito, porque entretanto entrou a pandemia e acabou por ficar um bocadinho na gaveta. Mas temos tido grandes sucessos com esse tratamento, sim. Quais são os serviços que mais vos são solicitados em cada uma das áreas, quer na área de saúde, quer na área da estética? Obesidade. É o que mais preocupa? É engraçado que nós notamos diferença na zona do norte, que a procura é sempre mais tratamentos para reduzir, enquanto que Lisboa, por exemplo, é mais para flacidez, é mais para celulite. Mas encontra alguma explicação para isso? Essa diferença das regiões? Sim, nós fazemos reuniões com os franchisados todos, e chegamos à conclusão que a comida cá em cima, e os próprios colegas, quando vêm cá em cima, dizem que a comida é muito boa e que as pessoas comem muito bem cá em cima. Então nós associamos que seja isso, porque é muito tratamento para a obesidade e eles lá em baixo não têm a quantidade de tratamento como nós temos. Há pouco falou dos clientes, que são mulheres e homens. Em que percentagem? Há muita procura masculina também nos serviços? Cada vez aumenta mais. Cada vez sentimos que a procura começa a ser muito... Antigamente podíamos dizer que era uma percentagem de 10%, agora estamos a falar de 40%, talvez.
Havia um bocado aquela retração de ir a uma estética, não é? Sim, Um centro que de estética. aquilo é só para senhoras, mas agora não. Agora eles preocupam-se com eles e com a saúde. E que tipo de tratamentos? É a obesidade que mais preocupa ou outros tratamentos de É mais rosto? gordura localizada Ok. e excesso de peso. Sim, Que é um problema que afeta ambos os sexos. sim. Sofia, em termos de equipamentos, vocês trabalham com equipamentos específicos para prestar todo este tipo de serviços, que são muitos e variados. Alguma regulamentação para isso? Alguma lei que regulamente isso? Vocês têm que ser a determinados critérios? Há equipamentos mais sofisticados e mais direcionados para determinado tipo de tratamento? Como é que vocês funcionam? E que tipo de investimento foi preciso fazer para oferecerem este leque de serviços aos clientes? Pronto, a razão de eu ter entrado num franchise foi precisamente por causa disso. Porque quando abrimos uma clínica sozinha, nós temos poucos conhecimentos, temos que apostar numa máquina que nós achamos que é a mais indicada, mas depois chegamos à conclusão que não é. Nesta rede eu cheguei à conclusão, depois de investigar e antes de decidir, que esse trabalho já é muito feito por eles. Nós temos a certeza que aquele equipamento que nos é aconselhado a adquirir já foi muito estudado. Eles fazem um estudo e por isso mesmo é que às vezes nós aparecemos de forma tardia com um tratamento específico que já saiu no mercado, mas nós saímos mais tarde. Porquê? Porque nós antes de lançarmos temos a certeza que aquele é o equipamento e eles fazem os testes e fazem as pesquisas por nós, no fundo. E isso eu, não sendo da área da estética, que agora sou, porque já tive formação durante estes 11 anos e já domino bastante a estética, mas eu sentia sempre um acompanhamento da parte deles. Eu, se tinha uma dúvida, se me aparecia um caso específico, porque nós damos muita importância à saúde das pessoas, é a nossa prioridade e nós estamos sempre preocupadas que aquele tratamento é o indicado para a cliente, porque existem tratamentos com contraindicações. Então nós temos que perceber o estado da pessoa, a saúde da pessoa, para poder indicar o tratamento específico. E então todos os equipamentos que nós temos, que é um leque muito grande de tratamentos, todos eles estão estudados e pensados para pessoas específicas e com condições de saúde específicas. E daí eu ter avançado mais depressa para o franchising, porque isso eles estudaram. É um investimento grande. Todos os meses eu pago um valor mensal para esse tipo de apoio, mas dá-me descanso, porque sei que tenho ali as coisas estudadas e pensadas para o cliente. Paralelamente a essa questão dos equipamentos, há a questão da formação dos profissionais, que não é menos importante, aliás, se calhar é mesmo muito importante. Quantos profissionais têm a Body Concept de Viana e que tipo de formação é que eles estão sujeitos? Atualmente são 7. Em termos de recursos humanos. A formação, todos têm que ter carteira profissional. É uma exigência que nós temos, é que as técnicas tenham formação, que saibam o que estão a fazer. Tendo essa carteira profissional, a formação não para. Todos os anos, peço perdão, têm uma formação contínua da própria rede, dos próprios equipamentos e de novas tendências. E estamos sempre acompanhados com a formadora. Qualquer dúvida que elas tenham, elas estão constantemente com acesso direto à formadora. Por isso elas estão sempre na vanguarda. Esse tipo de formação é hoje muito importante porque de facto há uma evolução constante, quer dos equipamentos, quer também das práticas. Sim. Há sempre melhoramentos. Nós o que temos hoje como protocolo, amanhã já podemos deixar de o ter porque encontramos uma forma mais correta de o fazer. Sofia, este ano de 2020 foi um ano atípico pelo caso conhecido da pandemia da Covid-19, que veio condicionar a vida dos empresários, das empresas, do público, de toda a gente. No caso das clínicas de estética, como é o caso da Body Concept, em que é que alterou? Desde logo, fechar portas. Qual foi o maior problema que se depararam na altura? No caso foi em meados de março que tudo aconteceu, pelo menos aqui no nosso país. Que impacto é que isso teve no trabalho que vinham a fazer desde há 11 anos? Para nós foi complicado, porque tínhamos em cima da mesa uma obra que nós íamos fazer precisamente naquele mês.
E foi um bocado complicado porque não sabíamos se avançaríamos com a obra ou com não, porque íamos fazer um refresh à clínica. Em segundo lugar, toda a gente não sabia o que era aquilo, era uma novidade, foi algo que não sabíamos o que pensar e como pensar. Mas havia logo uma questão assustadora, que era fechamos por tempo indeterminado, ou seja, sem saber quando voltamos. Exatamente. Felizmente a clínica tinha ainda um suporte financeiro para aguentar, mas não sabíamos por quanto tempo. Esse era o medo, por quanto tempo. Entretanto, nós somos uma rede muito unida, então não deixamos de, entre portas, em casa, neste caso, foi teletrabalho, não parámos de trabalhar e falámos entre nós o que é que vamos fazer. Optámos por acompanhar as nossas clientes através das redes sociais, a dar dicas do que fazer em casa de forma saudável, alimentação, bebidas com os filhos, biscoitos com os filhos de forma saudável, dicas de exercícios, dicas para as nossas clientes se sentirem acompanhadas, não se sentirem sozinhas, e fomos assim acompanhando esse processo. Entretanto, porque confiávamos que isto seria temporário e que nós iríamos conseguir avançar, decidimos avançar também com as obras. Porque também pensamos que ao fazer as obras, depois as clientes sentiriam-se muito mais seguras, porque era uma clínica renovada, e avançamos com as obras durante o confinamento. Essas obras tiveram que ser adaptadas, porque o que estava inicialmente agendado e pensado, depois teve que ser alterado porque havia a pandemia, e com certeza que pensaram na introdução de alguns melhoramentos que permitissem depois a higienização e todos os outros princípios exigidos, inclusive por um lado pelas até foi autoridades. bom essa obra ter sido feita nessa altura, porque nós estávamos a pensar em fazer de uma forma que hoje se calhar não era tão prática, e agora temos tudo com os distanciamentos necessários, com a higiene necessária. Fico feliz porque as clientes, quando entram lá dentro, dizem: "Oh Sofia, mesmo que isto piore, eu vou continuar a vir porque sinto-me segura, sinto-me bem aqui." E isso dá-nos mais segurança a nós continuar. Por isso foi com medo que fizemos as obras, mas valeu a pena. E quando voltaram a abrir, que deve ter sido para aí em maio, não é? Vocês devem foi ter aberto mais em finais de maio, por causa das obras. Exatamente. Tiveram logo uma adesão, não digo igual, mas tiveram uma adesão boa de início quando voltaram a abrir portas? Foi progressivo. As mães que tinham os filhos em casa não tinham como vir a fazer os tratamentos. Os outros clientes vieram com medo, mas depois de entrarem lá dentro, senti que a confiança estava lá instalada, e elas começaram a vir e a dizer, a passar a mensagem aos outros clientes, e felizmente as coisas foram progredindo. Mas é um esforço muito grande numa atividade como a vossa lidar com a pandemia, porque vocês têm que ter muitos mais cuidados do que uma empresa dita normal, que não lida diretamente assim com o cliente, não é? Nós temos um custo acrescido todos os meses só em higiene, porque temos que desinfetar constantemente. Temos os cobra-pés, temos as luvas, os aventais, as máscaras, as toucas, tudo. Mas usamos sempre a pensar no bem-estar da equipa, não é só da cliente, mas também da equipa, porque todos nós estamos em risco, então nós sabemos que temos que ter esses cuidados todos, e felizmente até agora tem corrido tudo muito bem. Pessoas e empresas que lidam na área do atendimento aos clientes, que poderão ser paralelos à vossa, por exemplo, os salões de cabeleireiros que lidam também, têm dito que, devido ao espaçamento de marcações, têm tido mais dificuldades agora e têm perdido clientes, têm tido menos clientes. Como é que vocês funcionam nesse aspecto? Tiveram também que espaçar as marcações para não estar muitas pessoas juntas dentro do espaço? Como é que se organizaram nesse aspecto? Nós temos um espaço muito grande, apesar que quem passa parece pequeno, mas são 200 metros quadrados. Então nós temos muitos gabinetes e tudo é pensado. Nós encaminhamos logo a cliente para um gabinete e ela praticamente não cruza com outra cliente. Reduzimos, sim, mas a redução foi forçada até pela cliente, não fomos nós que forçamos. Aquela redução de pessoas que continuaram com os seus medos fez com que conseguíssemos gerir da melhor forma
a gestão de agendamento com os clientes e tem corrido muito bem. Não podemos dizer tivemos uma baixa de faturação de clientes, mas acho que podemos agradecer que as coisas têm-se evoluído. Nós não dissemos no início, quando fizemos aquela primeira introdução, mas a Body Concept de Viana do Castelo fica no edifício da Encosta do Elevador, não é? Na Avenida 25 de Abril. Isto só para localizar, porque falou do espaço que é amplo. De facto, quem passa ali não parece. Vê a porta, não tem essa percepção. Mas, de facto, isso também ajudou a que fosse mais fácil a implementação de todos estes cuidados de saúde e diretivas. Sim, nós aumentamos gabinetes na obra precisamente para termos esse cuidado, porque a cliente vai para aquele gabinete, desinfetamos, a outra vai para outro. A caminhar para o final desta edição do Mais Viana com a Body Concept de Viana do Castelo, vamos falar agora, Sofia, sobre os projetos futuros, enfim, dentro daquilo que é possível perspectivar, partindo deste lema. As clínicas Body Concept são a escolha do consumidor 2020, eu julgo que já há alguns anos. Há 3 anos. Este ano, 2020, também, apesar de tudo, sim. Não é? Como é que a Sofia vê a Body Concept e a sua progressão no mercado vianense nos próximos anos? O objetivo é continuar com a rede aqui em Viana e aumentarmos a qualidade. O foco da rede é crescer. Aqui em Viana seremos nós e o que nós queremos é aumentar na qualidade dos serviços, porque esse sempre foi o nosso foco, sempre a satisfação do cliente. Neste momento queremos voltar ao que éramos e acho que toda a gente quer voltar ao que era. Esse é o nosso principal objetivo, porque nós não sabemos até quando é que isto vai continuar, e então estamos muito focados a ser o que éramos, a querer ser o que éramos e depois evoluir mais ainda, porque estamos sempre a investigar novos tratamentos e novas soluções. Existem projetos que estão em cima da mesa para a clínica de Viana, mas ainda estamos a estudar. Quando diz gostávamos de voltar a ser o que éramos, diz isso em que sentido? Em não ter aquela preocupação constante se de facto há ali alguma coisa que devemos ter mais cuidado ou não? Ou é noutra perspectiva? Do andar mais à vontade? Ser o que éramos no sentido de sentir que as clientes estão todas a vir de forma normal, entrar na normalidade. No fundo é isso mesmo, é termos e não as técnicas e a supervisora com receio do amanhã. Queremos voltar a ter uma vida normal e feliz, apesar que os clientes até dizem que nós temos sempre um muito bom ambiente lá dentro, mas existe sempre aquele mas, como será amanhã. Então nós queremos e nós tínhamos previsto para este ano um excelente mês. Nós começámos em janeiro com o melhor janeiro de sempre, e estávamos a prever um excelente ano e não aconteceu, dada a circunstância. Por isso nós queremos que esse ano seja muito em breve. Muito bem, Sofia. Estamos no final da nossa emissão. Vamos saber com a Sofia Santos da Clínica de Viana da Body Concept que tema musical é que escolhe para fechar a edição deste mês do Mais Viana. Eu vou escolher uma música do Diogo Pissarra, Entre as Estrelas, porque no meio deste projeto de 11 anos o meu marido ficou doente e acabou por falecer, e quando ele partiu esta música surgiu. Foi a primeira vez que eu ouvi, foi no dia em que ele faleceu, e é o que eu sinto, eu e a minha filha, que temos uma estrela que cuida de nós, e eu sinto isso de alguma forma, que temos alguém a cuidar de nós, e devo a minha força que eu tenho hoje de lutar e de não me deixar quebrar pelos obstáculos que nos aparecem. Foi aquilo que o Carlos me ensinou, nunca desistir, seguir sempre em frente e que era capaz. Então esta música tem tudo a ver com ele, e sempre que me falam de uma música é esta a música que me vem à cabeça, porque é a nossa estrela e ele está lá. Muito obrigado, Sofia. Muito sucesso para a Body Concept de Viana do Castelo. Obrigada. Ouvintes, nós voltamos no próximo mês com outra empresa aqui ao Mais Viana.
Autolinha FM.